Olá, amigos e amigas do PSD de Santa Catarina. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre propaganda eleitoral na internet. Todos os candidatos e candidatas poderão divulgar o seu conteúdo de campanha na internet. Esses conteúdos eles poderão ser divulgados tanto nas redes sociais, nos blogs ou nos sites, tanto do candidato, da coligação ou do partido. Com uma regra também sobre o impulsionamento. Então, a partir da campanha, poderão ser contratados o impulsionamento de conteúdo de campanha eleitoral. Quem poderá fazer essa contratação? Todas as pessoas? Não. Existem 4 figuras que podem fazer a contratação do impulsionamento de conteúdo para a internet. E quem seriam? O candidato, a coligação, o partido político ou ainda a pessoa responsável indicada pela coligação ou pelo candidato. Lembrando que todo o conteúdo contratado e impulsionado, ele deverá constar de forma legível o CNPJ do contratante ou o CPF daquela pessoa responsável indicada para fazer essa contratação. Lembrando também que as empresas que serão contratadas para prestar esse serviço deverão ser sediadas no Brasil, assim como o provedor utilizado, que é o provedor da internet que vai fazer esse conteúdo impulsionar conforme a contratação de cada candidato, coligação, partido ou do responsável. Lembrando ainda que nós também podemos utilizar as mesmas redes sociais que já vêm sendo utilizadas pelos candidatos, os sites utilizados pelos partidos políticos no período da campanha eleitoral e para impulsionar esses conteúdos. Então, o pré-candidato que já possui uma rede social, a partir do período da campanha eleitoral, ele pode utilizar essa mesma rede social, esse mesmo site que ele já vem utilizando para a sua campanha. Lembrando que no registro de candidatura, o candidato, a coligação e os partidos, eles deverão informar quais são as redes sociais que serão utilizadas, os sites que serão utilizados e os blogs. E isso tudo, lembrando, no registro de candidatura, para que isso facilite a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. E no dia das eleições, como é que eu devo proceder quanto a esses conteúdos? Eu posso fazer novos impulsionamentos? Eu posso fazer novas postagens, compartilhamento? Não. No dia das eleições, o candidato, a candidata, ela pode manter os seus sites, os seus blogs, as suas redes sociais, com todo o histórico postado durante o período da eleição, mas no dia das eleições não pode ter nenhum conteúdo novo. Então essa é a dica que eu deixo para vocês quanto à postagem de conteúdos nas mídias sociais, nos sites e nos blogs e também na questão do impulsionamento de conteúdo. Há uma outra forma também de disparar conteúdos, de enviar conteúdos para os eleitores de determinados municípios, que é a utilização de envio de mensagens via aplicativo, no caso o WhatsApp ou Telegram, e também aquela possibilidade de encaminhar e-mails. Lembrando que todas essas opções elas deverão vir com uma outra opção de descadastramento de conteúdos. E esse descadastramento de conteúdo, uma vez que o eleitor manifesta pelo não recebimento dessas mensagens, deverá ser resolvido ou excluído dessa lista de encaminhamento num prazo de até 48 horas. E qual seria a penalidade de caso não seja obedecido o prazo de 48 horas para a retirada daquele eleitor que manifestou pelo não recebimento dessas mensagens? Seria a aplicação de uma multa no valor de R$100, considerando que esse valor não é muito elevado, mas a depender do número de mensagens enviadas e do número de pessoas que se manifestou pelo não recebimento de novas mensagens, esse valor pode impactar bastante numa campanha eleitoral, especialmente na questão financeira, considerando que temos sim muitos municípios pequenos e que qualquer penalidade de aplicação de multa poderá gerar um impacto bem negativo nas campanhas eleitorais. Outra dica importante também referente à propaganda eleitoral em rede social, em aplicativos e por e-mail é sobre aquela contratação em massa. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ele veda esse tipo de encaminhamento, esse tipo de contratação. Uma
questão é o impulsionamento de conteúdo que pode ser encaminhado e contratado por 4 figuras, que é o candidato, a coligação, o partido e pessoa responsável indicada. A outra é sobre a contratação de disparos de conteúdo em massa, que geralmente não é feito por nenhuma dessas figuras. O que isso pode acarretar? Pode acarretar no disparo de mensagens que denigre a imagem de candidatos e também o disparo de fake news, que é tão combatida hoje, né, pela Justiça Eleitoral e por todos os partidos políticos. Então, a contratação de mensagens em massa, ela é vedada também pela legislação e pela resolução 23.610 de 2019. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Pode utilizar o candidato ou a candidata as mídias sociais, as redes sociais, blogs, sites, encaminhamento de mensagens via aplicativos, no caso WhatsApp, pode enviar e-mails, mas eu tenho que ter um cuidado para não contratar disparos em massa. Isso serve tanto para as questões de mensagens, internet, como aplicativos e e-mails, e até porque também é vedado pessoa física fazer essa contratação, tanto no impulsionamento quanto esses disparos em massa, porque isso dificulta muito a fiscalização e o efeito disso é muito negativo, porque temos aí uma crescente das fake news e a questão de denegrir a imagem de muitos candidatos. Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, né? Utilizar as redes sociais, a internet é uma ferramenta importante, mas tem que saber utilizar e, se bem utilizada, pode levar o candidato ao sucesso. Muito obrigada.